Graça e paz, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a esta aula, a terceira aula de introdução à teologia. Eu sou Gilvan Júnior, o seu professor, e juntos por mais um dia vamos estudar os mistérios de Deus e da forma que ele se dá a se revelar a nós, humanos, a nós, criaturas, para seu louvor e para a sua glória. Quero dizer e ressaltar novamente que é um imenso prazer estar em sua companhia no dia de hoje, assim abordando sobre os assuntos introdutórios e sobre os aspectos básicos da teologia cristã, essa que nós estamos estudando. E hoje nós vamos falar sobre a divisão da teologia, sobre os quatro caminhos pelos quais estudamos a pessoa de Deus. Mas para que fique claro, vale lembrar que eu te recomendo e sugiro que você faça um curso bacharel de teologia ou até mesmo um curso médio de teologia, tendo em vista que nós temos ótimos seminários a nível de denominação batista independente. Temos em Campinas um seminário nosso que é referência, o Seminário de Campinas. Temos em Rio Grande do Sul o STBI Sul e temos também aqui no nosso estado, querido estado do Paraná, o STBPAR, que é o Seminário Teológico Batista Independente do Paraná, onde você pode optar por um curso de teologia com professores dos mais alto nível de instrução. E você pode estar escolhendo se você fará presencial ou até mesmo de forma híbrida EAD, tendo como núcleo o nosso polo ali em Cascavel, no Paraná. Então, vamos só recapitular aquilo que nós aprendemos na aula passada. Vamos fazer um recap bem rápido, porque na aula passada nós vimos que Deus se revela de forma geral, através da criação, da história e do homem, como também Deus ele se revela de forma especial. E essa revelação especial, ela se concretiza na pessoa de Jesus. A Escritura, que é uma forma de revelação especial, também aponta para Jesus, o Cristo. O Logos, que João vai falar que do princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. Aquela palavra da criação, o haja luz, essa é a revelação especial. Só que hoje nós vamos descobrir os quatro caminhos que os teólogos usam para estudar tudo isso. Nós vamos ter uma aula mais consistente, não que as demais não foram, mas essa aula de hoje vale a sua merecida atenção. Aperta os cintos e faça suas anotações, porque está começando a nossa terceira aula de introdução à teologia. Tendo uma visão geral, uma visão panorâmica, eu quero já explorar esses quatro ramos, porque a teologia ela se difunde nessa ramificação, aquilo que nós chamamos de quatro ramos da teologia, que é a bíblica, sistemática, a histórica e a aplicada. Mas o que seria a ramificação da teologia bíblica? A teologia bíblica, basicamente, ela vai examinar o que um texto, livro ou toda a escritura, ela fala acerca de um tema. Digamos que eu quero estudar sobre o pecado e eu tenho aqui a minha Bíblia em minhas mãos, onde eu vou abrir na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, quando Paulo diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, basicamente, Paulo vai dizer nesse texto que a morte entrou por intermédio do pecado. É um texto bíblico que enfatiza o poder destrutivo do pecado.
Digamos que na teologia bíblica eu quero estudar sobre a doutrina da ramatiologia, que é a doutrina que fala sobre o pecado. Então eu posso pegar esse texto base de Romanos capítulo 5, versículo 12, mas não apenas me ater a esse texto. Eu posso passear entre os 66 livros da Bíblia a trazer o pecado original do Gênesis, da desobediência da mulher e criar ou estudar uma doutrina em referência a este tema. Então a teologia bíblica ela faz justamente isso. Ela examina um texto ou um livro no todo, ou por que não dizer toda a Bíblia, baseada num tema, numa tópica, numa temática, fazendo assim uma doutrina a partir desse pressuposto. Aqui nós falamos de pecado, mas pode ser qualquer outra coisa. Então, basicamente, é isso que a teologia bíblica faz. Temos também a teologia sistemática. O que quer dizer? É aquela que organiza as doutrinas bíblicas de forma coerente e ordenada. Ela traz uma sistematização das doutrinas bíblicas, que daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Nós temos também nessa ramificação a histórica, que estuda a igreja, ou melhor dizendo, como a igreja entendeu essas doutrinas ao longo dos séculos, como foram compreendidas essas doutrinas e surgiram concílios, surgiram confissões, e tudo isso nós vamos aprender mais para frente. E temos também a ramificação da teologia aplicada, que é aquela que leva o conhecimento teológico para a vida prática e também para a igreja. É aquela que serve de uma aplicação no nosso dia a dia como cristão, como também no nosso dia a dia como igreja do Senhor. Só que detalhando esses ramos, detalhando esses 4 ramos, destrinchando mais esses ramos, na teologia bíblica, nós temos 2 ferramentas que são primordiais. Seriam a exegese e a hermenêutica. São utilizadas para extrair o que um texto bíblico realmente quer dizer. Basicamente, exegese extrai a ideia central de um texto bíblico original. A exegese, ela vem do grego exegeses, que quer dizer tirar para fora ou explicar. E o objetivo da exegese é extrair esse texto, essa ideia original, procurando entender o que o autor ele pretendia comunicar. Eu vou te dar um texto bíblico para a gente estudar mais sobre essa temática da exegese. Olhando para o texto do Evangelho, conforme escreveu Mateus, capítulo 9, versículo 17, Jesus vai trazer uma metáfora. E nessa metáfora, Jesus vai dizer que ninguém coloca vinho novo em odre velhos, porque o vinho novo pode romper o odre velho. O que isso quer dizer? Vamos voltar ao contexto cultural. À época, odre era basicamente um utensílio, uma bolsa, onde se armazenava líquido, basicamente para ser colocado vinho nela. E essa bolsa, esse utensílio, ele era feito de peles de animais, praticamente de uma cabra ou de uma ovelha. Então era um couro revestido que se formava numa bolsa. Esse couro, se ele fosse um odre novo ou um couro de um animal novo, um couro novo, ao ser colocado vinho, a possibilidade é que esse vinho viesse a fermentar, dadas as circunstâncias. Sendo que esse vinho fermentasse, ele ia provocar uma elasticidade. Então, um couro novo seria mais propício para se adequar a essa elasticidade de um vinho novo. Em contrapartida, se fosse colocado num odre velho, o odre velho ele era um odre de um couro velho, como eu já expliquei anteriormente, poderia acontecer o efeito reverso. Esse vinho novo fermentando, esse odre velho, consequentemente, por estar com um couro velho, ele iria rigidamente, estaria enrijecido, ele iria se romper e assim a pessoa poderia perder
esse líquido, esse vinho. Então, trazendo para termos hermenêuticos, né? Eu expliquei o que é exegese, agora eu vou explicar o que é a hermenêutica. A exegese trouxe o contexto cultural. A hermenêutica, ela traz a aplicação para os dias de hoje, porque a palavra hermenêutica vem de interpretação. Hermeneia, do grego hermeneia, interpretar. Há quem diga que vem também de uma raiz etimológica do deus Hermes, da mitologia grega, aquele que trazia as notícias e fazia também o papel de interpretá-las. Então, a hermenêutica, ela traz essa aplicação para o dia atual. Se por um lado a exegese desse texto nos faz olhar para o odre, para o exemplo da metáfora, a hermenêutica, ela nos faz olhar os dias atuais, o que Jesus quer dizer com essa mensagem para mim, para você, para nós, é que esse vinho novo é o evangelho da graça. É a alegria, já que vinho é sinônimo de alegria, é a alegria da vinda do Messias. Só que essa alegria, essa graça, esse novo evangelho, podemos assim dizer, ele não caberia num odre velho, uma mentalidade antiga, uma mentalidade arcaica, uma mentalidade voltada a ritos judaizantes ou até mesmo às leis mosaicas. Então, basicamente, Jesus ele está falando aqui da nova aliança, que a alegria do evangelho agora está para ser colocada num odre novo, numa mentalidade que se abre para a palavra de Deus trabalhar. Eu vou trazer também um exemplo dos dias atuais. Imagina que você tem um avô e após 80 anos esse teu avô, ele deixou uma carta e você encontrou essa carta em determinado lugar da sua casa. Essa carta ela vai te proporcionar dois sentimentos ou dois pensamentos, poderíamos colocar dessa forma. Ao ler essa carta, você pode muito bem tentar entender qual a mensagem que o teu avô queria passar à época, ou o que ele estava tentando falar com aquelas escritas, exegese. Olhando por outro lado, você olha para essa carta e você pensa, o que eu poderia extrair de bom para mim nos dias atuais? Hermenêutica. Então, viu a diferença de exegese e hermenêutica? Exegese extrai a ideia central de um texto bíblico original. Hermenêutica, a arte de interpretar corretamente o que o autor quis dizer. Até aí, tudo bem? Teologia sistemática é aquela que organiza tudo o que a Bíblia ensina sobre cada doutrina em 8 grandes blocos. A teologia sistemática ela tem essa função de organizar tudo que a Bíblia ensina em referência a doutrinas nesses 8 grandes blocos que seriam bibliologia, e a gente já falou disso na aula passada, que a bibliologia é basicamente a teologia que estuda a Bíblia, como que o cânon foi fechado, como que foram compostos os 66 livros que a Bíblia tem, como que os 40 autores de variadas literaturas e estilos literários elaboraram a palavra de Deus. Então, tudo que diz respeito à Bíblia, a bibliologia ela vai estudar como que ela chegou até nós, por que que ela é fidedigna, enfim, todos esses aspectos, bibliologia, que é esse bloco da teologia, vai nos ensinar. Temos também antropologia, que estuda sobre o homem, sobre seres humanos. A cristologia, ela já aborda a pessoa de Cristo, por que que ele era homem, por que que ele era Deus, por que que ele era 100% homem, 100% Deus, aquilo que a teologia chama de união hipostática, enfim, vai tratar de tudo referente a Cristo, sua divindade, sua humanidade. A eclesiologia, por outro lado, ela trata da igreja. Eclesia fala de igreja, é a doutrina que fala da igreja. Teologia própria é aquela que é atribuída especificamente à pessoa de Deus e posteriormente à Trindade. Ramatiologia, ela estuda o pecado, aquilo que nós falamos anteriormente, trouxe como base o texto de Romanos 5:12, mas poderia trazer outros textos semelhantes para completar desse estudo. Então, a ramatiologia estuda sobre pecado,
Em contrapartida, a pneumatologia estuda sobre Espírito Santo, sobre a ação do pneuma, do Espírito. E escatologia é aquela que estuda os acontecimentos dos últimos dias, trazendo profecias, trazendo os últimos fatos, e tendo como base ali o livro do Apocalipse, como também algumas passagens do livro de Daniel, falando sobre o fim. Claro que eu dei apenas uma pincelada, eu fiz apenas um resumo sintético do que cada bloco diz, mas aconselho você a ir mais além, a estudar mais sobre essas doutrinas e assim buscar essa compreensão. Teologia histórica e aplicada. A teologia histórica é aquela que acompanha como os dogmas e as doutrinas se desenvolveram ao longo da história da igreja, através dos nossos patriarcas, através dos pais da igreja, por meio de concílios, né? E nós temos aí vários concílios que marcaram época, concílio de Nicéia, concílio de Trento, tivemos concílio que definiu a Trindade e entre outros, para falar da humanidade, da divindade de Jesus, que foram muito importantes para a elaboração da teologia histórica, como também temos aí as confissões de fé, como também tratando de grandes pensadores como Santo Agostinho de Hipona, que viveu ali em 300 e alguma coisa, século IV até o século V, e nós temos também João Calvino, o grande nome do calvinismo, que não foi contemporâneo com Santo Agostinho, ele foi atemporal. Agostinho, como eu falei, ele vem de 300 e alguma coisa depois de Cristo, e Calvino ele vem em 1509, já é do século XVI. Só que há doutrinas, só que há pensamentos em que os dois se completam, em que os dois chegam no consenso, e há até a situação em que Calvino ele se apoiou no que Santo Agostinho pensava, que é a doutrina, né? O que foi como base da doutrina do calvinismo. Eu não quero entrar nesse mérito de falar sobre calvinismo, sobre arminianismo, sobre calvinistas e arminianos, não, eu só quero trazer aqui alguns pontos que eles tinham em comum, pois Santo Agostinho de Hipona, ele acreditava na soberania de Deus e na predestinação, como também na depravação total e na centralidade da graça, que são pilares, né, do calvinismo que João Calvino defende. Então a teologia histórica ela estuda muito sobre esse desenrolar da história, sobre como a história ela se desenrolou. Até aí tudo bem? E nós temos também a teologia aplicada. O que seria essa teologia aplicada? É também conhecida como a teologia prática, aquela que leva o conhecimento teológico para a vida prática, que trabalha na ética, no conselhamento pastoral, na cosmovisão cristã e na educação na igreja. E isso é tão legal, é tão interessante, essa teologia, ela é tão necessária nos dias atuais, que tudo que nós entendemos por ética é aquilo que a Bíblia nos revela olhando pela ótica dessa teologia. Toda a questão de ética, de aconselhamento, né? As ferramentas de aconselhamento que nós utilizamos da mesma para poder efetuar um aconselhamento ou dar alguns conselhos para irmãos, nós só temos porque nós descobrimos através dessa teologia aplicada. É aquilo que molda a nossa cosmovisão cristã, nos fazendo entender a Bíblia como nossa regra de fé e prática, e que também nos ajuda na educação da igreja. Nós vamos ali ver Paulo, a igreja de Corinto, né, na sua primeira e segunda carta aos Coríntios, nós vamos ver Paulo tratando muito sobre educação da igreja e também sobre éticas. Nós temos ali princípios de ética, Paulo dando ensinamentos valiosos, como também nós vamos ver Paulo ensinando como que deve ser na igreja. E aqui eu trago uma ressalva, há quem dera aqueles
que pudessem estudar esse texto não interpretaria certas doutrinas da igreja de forma errônea, de forma errada, porque Paulo vai dizer nessa sua carta aos Coríntios sobre os dons da igreja. E Paulo vai tratar de dom de profecia, Paulo vai tratar de dom de línguas, e Paulo vai dizer que se tem alguém que fala em línguas, que o outro se cale-se para ouvir. E ele vai mais além, que se não há ninguém que interprete, que não há ninguém também que fale, porque esse falar pode se tornar no escândalo. E entre outras doutrinas, como doutrina do véu, será necessário a utilização de véu na igreja, então trago essa ressalva e também trago esse alerta para que nós possamos estudar a Bíblia. E praticamente nas cartas paulinas nós vamos ter tudo que envolve conselho prático, ético, cosmovisão, vida cristã, educação religiosa, tudo isso vale a sua aplicabilidade da teologia aplicada, a teologia prática. E é importante ressaltar aqui, já caminhando para um finalzinho, que esses 4 ramos que nós falamos, eles não competem, não existe algum interesse conflituoso entre eles, porque eles não se competem. Pelo contrário, eles se completam. Teologia bíblica completa a sistemática, que completa a histórica, que traz por resultado a aplicada. A bíblica, como a gente entendeu, é aquela que pega de um texto para estudo, onde através desse texto pode-se trazer uma doutrina, não se atendo a esse texto, mas andando por diversos textos. A sistemática é aquela que tem um papel fundamental de organizar essas doutrinas, né? Sistemática porque vem de sistemas. A histórica, que é aquela pautada nos concílios, nas confissões, naquilo que nós temos como documento dos nossos pais da igreja. E a aplicada é a consequência positiva daquilo que nós aplicamos aos dias atuais, trazendo assim uma elucidação de princípios práticos que nos ajudam num aconselhamento pastoral, numa ética cristã e de uma cosmovisão acerca da perspectiva de Deus. E há um princípio importante para encerramento. Essas ramificações, elas são interdisciplinares e codependentes. Uma boa formação teológica caminha pelas 4. Nenhuma substitui a outra. Isso é de suma importância a compreensão. Elas são codependentes, uma anda do lado da outra. Como eu falei, elas se completam. E uma boa formação teológica caminha pelas 4. Pela Bíblia, pela sistematização, observando cada doutrina, com a ótica de olhar para trás e compreender a história e de aplicar nos dias atuais. Senão, de nada valeria o estudo da teologia. Vamos recapitular essa terceira aula de hoje, que eu creio que foi uma bênção para você. Teologia bíblica usa exegese, tirar o texto, olhar para o seu contexto, né? Aplicar o texto ali, extraindo ele para fora, para entender o que o autor realmente quer comunicar. E essa teologia bíblica usa dessa exegese, como também usa da hermenêutica, da interpretação, da aplicabilidade nos dias atuais, para entender esse texto específico. Teologia sistemática organiza tudo em quantos blocos? 8. 8 grandes doutrinas. E a teologia histórica e aplicada, que conectam, e isso é interessante, passado a presente, o ontem
ao hoje, para que possamos entender como que devemos caminhar nesse conhecimento. E trago aqui essa pergunta, esse questionamento, esse pensamento individual para cada aluno que nos acompanha. Dos 4 ramos da teologia, qual mais despertou interesse por você? Ou o seu interesse? Desses 4 ramos, qual que você tem mais interesse? E por quê? Responda para si e espero que essa aula foi de grande valia para a sua vida e para o seu conhecimento. Semana que vem estaremos aqui, nesse mesmo horário, estudando a Santa Palavra de Deus e tendo a certeza de aquele que nos vocacionou, nos chamou, é fiel para nos fazer caminhar nesse crescimento da graça, da sua bondade.